Olá, meu nome é Paula Gonçalves da Silva, eu tenho 36 anos, sou professora, pedagoga e sou mãe da Pietra, de 16 anos, e do Daniel, de 4 anos, que tem autismo. Recebeu o diagnóstico de autismo na nossa família foi um pouco, assim, para mim, na verdade, eu já desconfiava, e quem teve a iniciativa de buscar e procurar fui eu, desde do atraso da fala do Daniel aos 2 aninhos. Ele começou a falar algumas palavrinhas com 1 ano e alguns meses, e aos 2 anos ele perdeu a habilidade da fala, né? Ele perdeu todas as palavrinhas que ele tinha começado a falar. Então eu já tinha um certo conhecimento em relação a essas questões, e ele parou de dar tchauzinho, parou de interagir de diversas maneiras. Então eu tive a iniciativa de levá-lo. Mas mesmo eu já sabendo, quando você recebe o diagnóstico, é um susto. Porque a gente, sempre que eu falava, né, que achava que ele tinha autismo e tudo, todo mundo, ai não, você tá, né, todo mundo era contra. E quando de fato eu recebi o diagnóstico, acho que no fundo eu tinha aquela esperança, né, de realmente as pessoas estarem certas, mas eu sabia que não, né? E eu tinha que ter essa certeza para poder fazer tudo que precisava ser feito. O pai, no dia da consulta que a gente recebeu o diagnóstico, ele não pôde estar porque ele estava trabalhando nesse dia, mas ele também ficou um pouco abalado. Ele não demonstra tanto quanto eu, mas ele também ficou bastante abalado, né? Com o futuro, né? Mais o futuro que a gente projeta, que a gente imagina e que a gente teme, né? Ele faz sessões de psicomotricidade, fonoaudiologia, ele faz 4 diferentes, porque ele não falava nada. Hoje ele fala algumas palavras, fala, interage, pede, ele tem comunicação funcional hoje. Ele não tinha, quando ele entrou na terapia, ele não falava uma palavra. E assim, o meu maior sonho era ouvir ele falar, né? Ouvir a voz. E foi um ganho muito significativo pra gente. Ele faz terapia ocupacional com integração sensorial. Ele faz terapia Denver, né, que é um tipo de terapia dentro do autismo, uma abordagem dentro do autismo. Hoje o meu suporte financeiro sou eu mesma, né? Eu trabalho, além dessa rotina puxada, eu trabalho. Meu marido também trabalha, só que ele não tem redução de carga horária. Ele é motorista de transporte alternativo, né, de vans, no município do Rio de Janeiro. Então ele trabalha dia sim, dia não. Os dias que ele tem em casa ele fica com meu filho, me acompanha na terapia. Os dias que ele não tá, eu levo ele sozinho ou estou trabalhando, né? Eu fiz durante um tempo terapia, mas por enquanto eu tô sem, porque justamente eu não consigo encaixar na minha rotina um momento para fazer terapia, né? Tô tentando ver se consigo conciliar agora nos momentos que ele está na terapia, que eu vá à terapia também. E é isso. Eu já me senti invisível diversas vezes, porque no final do dia a gente tá muito cansado, a gente tá muito desgastada e ninguém vê, né? Ninguém vê. Eu tento fazer uma atividade física, coloco na minha agenda, mas acaba que ele exige muita atenção quando eu tô em casa. Não consigo. Chega no final do dia, eu fico pensando, né? Das pessoas às vezes veem a gente um pouco. Parece que a gente desleixou ou a gente descuidou, né, da saúde física, mas não é, porque a gente realmente não tem tempo para isso. E principalmente por eu ter essa questão da redução de carga horária, às vezes as pessoas acham que dá tempo, né? E não dá. Hoje o Daniel tem uma rotina de atendimentos bem puxada, né? Nós não conseguimos todos os tratamentos que ele necessita ainda. Ele ainda precisa de uma acompanhante terapêutica que a gente não conseguiu. E por conta da gente já estar com um processo contra o plano de saúde para mantê-lo ativo, a gente não pode dar entrada nesse processo da acompanhante terapêutica por enquanto. Mas ele faz terapias 3 vezes na semana, né? Na terça-feira ele faz 4 horas de terapia, na quarta ele faz 4 horas de terapia e na sexta ele faz 8 horas de terapia. E ele vai à escola também, nos dias que ele não está na terapia, ele vai à tarde à escola. E nos outros dias eu trabalho, né? Então ele tem uma rotina puxada e a família também tem uma rotina bem puxada. Mas ele ainda precisaria da acompanhante terapêutica para ter um avanço, né? E também precisaria da psicopedagoga a partir de agora do próximo ano, que a gente vai batalhar para conseguir, né? Nós não temos auxílio do governo porque a gente não se enquadra nos pré-requisitos para receber, mas não significa que a gente consiga administrar 100% a situação financeira, né? Porque são muitos gastos que a gente tem com transporte, com
alimentação, com coisas que ele ainda usa, como fralda. Então, a gente tem muitos gastos, assim, às vezes fica bem difícil de fechar a conta no final do mês, assim. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra, né, com uma criança autista dentro de casa, é encontrar pessoas que estejam capacitadas para trabalhar e lidar, né, com eles, tanto nas terapias quanto na escola, né? Graças a Deus hoje ele estuda numa escola que ele é muito bem acolhido, mas se ele precisar trocar no futuro, eu sei que eu vou ter dificuldade, porque eu também sou professora, eu trabalho na escola, e a minha busca depois que ele começou, depois que eu descobri, né, o diagnóstico, foi absurda para aprender, né? Eu estou concluindo uma especialização em neuropsicopedagogia, justamente pensando na parte de alfabetização dele. Enquanto família, né, de criança portadora de necessidade especial, a gente enxerga que as pessoas, elas meio que assim, meio que não entendem, né, que a gente não consegue mais ter aquela vida social, ter aquela presença em todos os lugares que a gente tinha antes, ter aquele contato com todo mundo que a gente tinha antes. Então você acaba perdendo certas amizades, você acaba perdendo certos vínculos por questão dessa rotina, e é uma coisa que as pessoas acham que você simplesmente não está querendo participar, mas não é, a gente não tem tempo, a gente não consegue administrar o tempo de uma maneira que sobre para outras coisas. E isso é uma coisa que, assim, a gente percebe, né, que a gente acabou vivendo meio que numa bolha, assim, da família por conta dessas questões. As terapias, para você conseguir, é muito difícil. Se você profissionais que tenham a especialização necessária para lidar com crianças autistas, é muito raro ter. Em geral não tem, por isso a gente precisa entrar, fazer uma reclamação, pedir uma garantia de atendimento quando é possível, ou quando é negado até mesmo pela ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, a gente precisa entrar com uma ação judicial mesmo. No meu caso agora, que eu estava pela garantia de atendimento, que eu tinha conseguido, porém o tratamento foi interrompido e eu precisei entrar com uma ação de tutela de urgência para ele permanecer. Outra dificuldade muito grande é que, às vezes, a gente escuta, as crianças com autismo têm muitos direitos, né? Só que tudo que você precisa conseguir é uma grande luta, uma grande batalha, né? Eu sou funcionária pública no município de Maricá, de Niterói, e eu tive que pedir a redução de carga horária, né? Porque senão seria impossível. Eu moro no município de Itaboraí e trabalho em Maricá e Niterói. Então, se eu não pedisse redução de carga horária, eu teria que abandonar um dos empregos para cuidar dele e não teria recurso para isso, né? E aí, esse processo de redução de carga horária é um processo muito desgastante para quem faz, porque você enfrenta preconceito, você enfrenta resistência, você enfrenta tudo. E é muito desgastante, é o primeiro processo desgastante que você passa. E, por fim, a sociedade em si, né? Já aconteceu, meu filho dar crises na rua, né, desregular, devido a estímulos, devido a, né, muitas coisas, e as pessoas olharem, né, as pessoas falarem coisas desnecessárias, já ouvi muita coisa. Então, assim, é muito difícil, é muito desgastante, é muito cruel, assim. O mundo é muito cruel com as crianças que têm alguma